Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. O tema agora é geometria plana. Se você quiser saber se esse assunto cai muito no vestibular, a resposta é sim. Geometria está presente em tudo que é concurso, tudo que é vestibular, em qualquer nível. Super importante. E para começar a geometria plana, a figura mais importante, a base de todas as figuras geométricas que a gente vai estudar, começa com triângulos. Uma figura muito comum no dia a dia da gente, sempre tem alguma região triangular onde a gente tem esse tipo de contato. Então vamos lá. O que é que eu tenho para falar sobre triângulo? Né? A gente tem muita coisa para falar, mas eu vou por partes, tá bom? Primeira coisa sobre o triângulo que eu tenho para falar, naturalmente que é um polígono que tem três lados. Isso a gente já pode perceber pela figura. Aqui geralmente, só uma dica, tá? Normalmente a gente coloca a letra minúscula oposta ao vértice. Ó. O lado A é oposto ao vértice A, o lado B é oposto ao vértice B, o lado C é oposto ao vértice C. Isso é um padrão no que diz respeito à configuração, tá bom? A gente vai trabalhar sempre dessa forma. Bom, primeira coisa é o seguinte, que qual é a condição ou quais são as condições para que um triângulo exista? Esse é o primeiro passo. A gente vai começar a estudar os triângulos, mas quando é que a gente pode formar um triângulo? Será que se eu pensar em três números quaisquer, dá para formar um triângulo sempre? Isso é uma questão muito importante. Senão, não dá para a gente continuar a estudar os triângulos se a gente não consegue responder a essa pergunta bem básica. Então, qual é a condição? Vou dar um exemplo aqui. Primeiramente, quando você pensa, talvez o triângulo mais famoso do mundo, né? O triângulo mais famoso da história da civilização, seja esse triângulo aqui. Um triângulo bem famoso, né? Pitagórico. 3, 4 e 5. Deixa eu ajeitar aqui. 3, 4 e 5. Então, todo mundo que estudou geometria em algum momento na vida se deu conta que esse triângulo é bem famoso, né? Triângulo 3, 4 e 5. Beleza, até aí tudo bem. Será que existe um triângulo que tem os lados medindo, por exemplo, 6, 7 e 8? Beleza, a gente faz um esboço, né? Uma coisa com a mão assim, então é tudo muito tranquilo. Mas imagina, será que existe um triângulo assim? Olha só, 2, 13 e 19. Aí a gente faz um esboço, tá fazendo um desenho à mão. E aí, será que rola isso aqui? Será que tem esse triângulo? Quando a gente põe esses números, será que isso é possível? Veja só. Se eu pensar aqui num lado de 19, vamos pensar aqui, 19. 19 unidades, tá? É muito comum botar U de unidades. Porque a gente não sabe se é centímetro, decímetro, polegada, metro, quilômetro, né? Milímetro, a gente não tem certeza. Se eu pensar aqui num lado de 2, o 2 é um pedacinho bem pequenininho comparado com 19. E 13 é um pedacinho um pouquinho maior. Então vamos pensar assim. Será que eu consigo fechar esses dois lados para eles se tocarem aqui e formar um triângulo? A resposta é não, tá? É impossível. Pensa comigo. Se você juntar um pedacinho de 2 centímetros com um pedacinho de 13, o máximo que isso pode acontecer, se eles estiverem na mesma linha, é formar 15. Nunca vai formar 19. Ou seja, se eu pegar um compasso aqui com abertura 2 e tentar traçar aqui, ó, tanto para um lado quanto para o outro, esse encontro nunca vai acontecer. Então, não é bem assim, né? Pense em três números quaisquer, vai formar um triângulo sempre? Não. Então, qual é a condição para que um triângulo exista? Primeira coisa é o seguinte, ó. Vamos lembrar disso aqui. Um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Para qualquer triângulo, um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. E aí eu vou amarrar isso numa condição chamada de desigualdade triangular. Então, dados três números reais,
Vamos fechar isso aqui. Pegar 3 números aqui, estou sendo bem formal, tá? 3 números reais. Só existe um triângulo se um lado for menor que a soma dos outros dois e maior do que a diferença. Essa é chamada de desigualdade triangular ou condição de existência de um triângulo. Então a gente tem que estar sempre ligado nisso aí, que para existir um triângulo, isso tem que acontecer. Talvez você achasse que eu já fosse começar falando triângulo equilátero, isósceles, retângulo. Não. Primeiro, será que existe um triângulo? Aí existindo a gente pode pensar em classificar, tá bom? E aí, será que tem alguma questão de vestibular sobre isso? Vamos fazer aqui agora. Vou fazer o primeiro exemplo aqui sobre um problema sobre isso mesmo, tá? Olha só, uma questão bem contextualizada. Geometria tem uma vantagem em relação à contextualização. Uma vantagem assim para o aluno. Não tem como disfarçar muito o que ele quer, porque quando ele fala do formato das coisas, já é fácil visualizar. Tem assunto que é um pouco mais complicado. Por exemplo, combinatória, existe uma riqueza muito grande na contextualização. E às vezes é difícil identificar do que se trata, qual estratégia você vai usar para resolver o problema. Geometria é um pouco mais simples na hora de identificar. Porque se eu falo de um cone, uma casquinha de sorvete, um funil, é fácil identificar. Um triângulo pode ser uma região triangular, uma placa, uma figura, enfim. Não tem como disfarçar muito o que é que ele quer. Bom, voltando aqui para a questão, diz o seguinte: uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. Olha só, se ele está usando 17 palitos para formar todos os lados do triângulo, esse 17 vai ser o tamanho do contorno da figura. Em geometria, como é que a gente chama isso? Perímetro, tá? Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui é que o perímetro é 17. O perímetro, vamos lá. Primeira coisa importante. Como é que se chama perímetro em geometria? É 2π. 17, tá? O símbolo de perímetro, 2π. P vai ser semiperímetro, tá bom? Olha só. Aí ele diz o seguinte: pelo menos um dos lados do triângulo deve ter comprimento igual a 6 palitos, 6 unidades. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Essa figurinha que eu coloquei aí, tá bom? Pergunta-se a quantidade máxima de triângulos não congruentes, quer dizer, diferentes, tá? 2 a 2, que podem ser construídos é, olha só, a condição é, um lado tem que ser 6, pelo menos um, tá? E os outros? Os outros tanto faz. Vamos pensar aqui. Os outros eu vou chamar de A e B. Mas o que é que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar o seguinte: como o perímetro tem que ser 17, bom, o perímetro é a medida do contorno da figura, tá? Eu gosto de usar essa expressão, né? Perímetro é o contorno da figura, porque é um pouco mais completa essa definição. Quando você fala perímetro é a soma dos lados ou das medidas dos lados, você está considerando que a figura tem lados. Mas se for uma figura circular ou uma figura curva, também existe perímetro e não tem lado, tá bom? Então vamos pensar assim: perímetro é a medida do contorno, é mais legal e mais correto, digamos assim. Bom, então o perímetro tem que dar 17, como um lado vale 6, então a soma dos outros dois, vou botar aqui, ó. A soma dos outros dois vai ser 11. Essa é a primeira coisa que você tem que se ligar e perceber. Porque se a soma dos três tem que dar 17, a soma dos outros dois tem que ser 11. Aí lembre-se que as medidas são palitos, né? Nesse caso, o palito está simbolizando uma unidade, né? Um número natural, certo? A soma, lembre-se que A e B são números naturais, inclusive naturais não nulos, né? Conjunto dos naturais não nulos. Lembra da aula de conjuntos numéricos, tá? Não esquece. Então, naturais não nulos. A mais B pertencente aos naturais. Bom, aí e agora? Quantas soluções, quantas possibilidades? Não esquece, para existir um triângulo,
Um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Vou dar até uma dica. Você percebeu que tem duas partes da desigualdade aqui, né? Olha bem, tem duas partes da desigualdade. Uma parte maior e outra parte menor. Beleza? Bom, a dica é, pega sempre o maior lado, que se o maior lado for menor que a soma dos outros dois, ele já vai ser maior que a diferença e você economiza, ó, muito tempo. Não esquece disso. Então, olha só, vamos pensar aqui em números naturais onde a soma dá 11. Quais são as possibilidades? Pensa comigo. Soma dando 11. 1 e 10, 2 e 9, 3 e 8, 4 e 7, 5 e 6. Aí aqui já seria 6 e 5, mas aí começa a repetir. 7 e 4, eu não preciso escrever, porque aí ele queria triângulos distintos, né? Não congruentes 2 a 2. Então, esses são os casos. Bom, se um lado for 6, aqui seria 6, 1 e 10. Será que forma triângulo? Lembra da minha dica. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Você só precisa analisar um pedaço da desigualdade. 10 é menor que a soma dos outros dois? Não, não forma triângulo. 2, 9 e 6, né? Deixa eu colocar o 6 primeiro para a gente padronizar a ideia, ficar bem legal. 6, 2 e 9. 9 é maior que a soma dos outros dois. Também não forma triângulo. Lembra da ideia que eu estou usando. O maior lado tem que ser menor que a soma. Aí agora, 6, 3 e 8. Olha só, um lado, o maior lado, menor que a soma dos outros dois. Esse forma triângulo. 6, 4 e 7. O maior lado, menor que a soma dos outros dois. Também forma. E por último, 6, 5 e 6. Nesse caso, é até um triângulo isósceles, né? 6, 6, 5. Mas também funciona. O maior lado menor que a soma dos outros dois. Seria um triângulo assim, ó. 6, 6, 5. Beleza. Quantos triângulos eu posso formar? 3 triângulos, ok? A resposta é a alternativa A. Então, primeiro detalhe, antes de classificar triângulo, tem que saber qual a condição de existência. E a condição de existência é qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença. Mas vou dar uma dica. Pensa assim, o maior lado menor que a soma dos outros dois. Já economiza tempo, não precisa fazer os dois pedacinhos da desigualdade, tá bom? Bom, vamos finalizar essa aula aqui. Nas próximas aulas tem muita coisa para vocês aprenderem sobre geometria, tá bom? Até lá!